Olá, tudo bom? Eu estou aqui com o André Gordon, que é o gestor da GTI. Muito obrigada, André, por receber tanto a mim quanto ao Alberto, meu colega aqui. E a gente está aqui nessa uma conversa para entender um pouquinho do trabalho do André, quem é o André e também entender um pouquinho do fundo que ele faz a gestão. Então, vou pedir, André, por favor, te apresenta, conta um pouquinho da tua história aí e depois a gente bater um papo sobre estratégia de investimentos, filosofia de investimentos. Então, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo interesse de vocês aqui na GTI, um pouco da nossa história. Bom, a minha formação é em economia, me formei na USP em 94, em economia, e em seguida fui fazer o mestrado em economia na EPGE, que é a Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, né? Que era o curso estrito sensu, né? Muito na época eu senti uma lacuna da faculdade, eu saí da faculdade com uma sensação de que estava faltando matemática, né? E lembrando que a USP naqueles anos, uma boa parte da grade era na teoria do capital, Marx, enfim, toda aquela Eu sei como é que é. aquela literatura, né? Que a gente... Sou formada em economia na URGS, então deve ser muito bem parecido. bem próximo. E de fato eu já trabalhava no mercado financeiro, né? E, enfim, quando eu cheguei no Rio, tive contato finalmente com pensadores em economia que pareciam produzir coisas muito mais próximas daquilo que se apresentava, né, na realidade. E eu já busquei uma especialização em finanças, que não era o foco da Getúlio Vargas, né, e muito menos da FE, ainda que eu tenha feito tudo que tinha. Eu trabalhei na Bolsa, então eu tinha aqueles cursos de mercado financeiro. O que tinha para fazer de curso naquela época eu fiz. Sim. Na FE teve um curso lá também que foi oferecido pela primeira vez, de finanças, enfim. Mas é interessante porque realmente o que eu considero a minha principal escola foi a tesouraria do Banco Bozano Simonsen, né? Então eu saí do mestrado para o Bozano Simonsen e em poucos meses a gente passava pelo back-office, conhecia toda a operação, né? Num programa de trainee. Em poucos meses eu acabei sendo chamado para ir para a mesa de renda variável, que é o que eu já gostava. Eu estava com 24 anos. É muito novo, né? Eu era novo. Eu comecei. Eu fui direto, né? Tive uma trajetória, vamos dizer. Tive vários conflitos que jovens costumam ter. Vou viajar pelo mundo, vou fazer medicina, isso aqui tá uma porcaria. Que fazer economia na USP naqueles tempos realmente tinham dias que eram desmotivadores. E eu me sentia totalmente subutilizado, né, na faculdade. Mas eu tinha muito claro o seguinte: como eu não tenho certeza se a outra é melhor, eu acabo essa e aí eu penso numa pós que possa completar, como foi o caso da economia. Então isso ajudou um pouco a ter uma trajetória, vamos dizer, um pouco mais linear, né? E praticamente 100% da minha trajetória profissional se deu na área de finanças, né? Então desde o meu primeiro estágio em 92, que foi no banco que já não existe mais, Investcorp, passando pela Bolsa e depois pelo Bozano, que foi comprado pelo Santander. Aí eu pedi demissão em 2000 para fazer a tese de mestrado, que essa eu tinha deixado de lado, porque realmente eu gostava de fazer o que eu estava fazendo na mesa, né? Cheguei a aplicar para o PhD, enfim, fui aceito lá na London School, tinha a bolsa da CAPES, enfim. E eu estava dividido mesmo, mas quer dizer, o conteúdo que eu aprendi era mais ou menos os mesmos livros que eu tinha usado, eu não preciso de título, eu não queria, vamos dizer, não era o principal, e eu não tinha um desejo de ir para academia, né? Então eu falei, eu gosto de fazer isso. Não tem por porquê, enquanto, né? acho que já está bom que eu tenho de ferramentas, né? Você geria quanto, mais ou menos, na vez desse início? A gente chegou a ter uma carteira na época que chegou a 500 milhões de dólares. Pra vocês terem uma ideia, naquele momento, o volume da bolsa era menos do que isso, né? No começo de 96, 97, o volume médio da bolsa era 200 milhões de dólares, 250, e foi subindo. Com o leilão da Telebrás chegou a 500 e pouco. Depois veio a crise da Ásia, né? E a crise da Rússia, e o volume foi caindo. Também teve um período bastante complicado. Isso é 500 milhões de dólares há quanto tempo atrás? Estamos falando de 22 anos botar atrás. inflação. Não, era bastante. E de Era fato, muita a gente coisa. naquela época, eu tinha uma carteira, vamos dizer, mais estruturada de longo prazo, e tinha uma tesouraria de giga, um time grande, né? E, enfim, eu tinha acesso a excelentes analistas que tinham no departamento do próprio banco, tal que chamam hoje de sell side. Naquela época era, vamos dizer, muito parecido, mas era diferente, não tinha internet, então os relatórios eram impressos, fazia a cada 3 meses, quer dizer, os balanços trimestrais,
Então o negócio realmente era feito com muito mais cuidado, pelo menos a minha percepção, né? E os analistas eram realmente muito bons. E não era tão reconhecido como hoje, né? Ou como alguns no mundo dos IPOs, né? Então eles eram bastante humildes até no seu contrato, então era muito diferente, né? Eles tinham menos, vamos dizer, habilidade comercial e muito mais habilidade técnica. Né? Hoje acho que o analista do sell side típico, ele precisa conjugar um pouco melhor essas duas habilidades e talvez se dê mais peso até a parte comercial, a habilidade de se comunicar. Eu não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, estou dizendo só que como consumidor, na época eu me sentia totalmente servido por aquele tipo de análise muito mais técnica, né? E havia uma liberdade total. Primeiro que tinha um dono no banco, né? Então não tinha essa cobrança diária. A gente tinha as reuniões diárias para prestação de conta com o diretor, mas havia realmente vamos dizer, um alinhamento de médio e longo prazo. Aquilo era visto realmente como se fosse um fundo. Então, mesmo tendo trabalhado em tesouraria, a minha filosofia de investimento, que foi moldada de coisas que eu já havia lido, estudado, gerido, vamos dizer, desde jovem, pessoa física, principalmente aquilo que eu aprendi naquele período. Foi muito rico. Também porque eu vivi na mesa crises importantíssimas, né? O ideal seria não precisar ter vivido, mas enfim. Aprendizado. É um período que você não ganha dinheiro, você ganha muito aprendizado. Com certeza. E, de fato, o aprendizado ficou. Toda a crise dos emergentes na época do Sudeste Asiático, né? E depois a crise quando chegou na Rússia, e daí em janeiro no Brasil, o default de Minas Gerais, na época, Itamar Franco. E aí, problemas que a gente está vendo hoje, muito parecidos. Tem coisa que dá a impressão que dá que eu estou em 97 ou estou em 2019, né? Mas enfim, aí quando o Santander comprou o Bozano, aí me convidaram para ir para o Asset fazer a gestão, e aí eu experimentei, vamos dizer, pela primeira vez, uma sensação diferente que eu tinha na tesouraria. O Asset, ele atendia principalmente o varejo, né, e institucionais, mas havia a questão do benchmark, Bovespa. E aí, você está tendo que seguir aquele índice, né? Então, a ação não está no índice, não pode. Tinha algumas restrições, eu olhava aquilo, sabe quando você fala assim, pô, eu não tenho vontade de investir no fundo que eu estou administrando. Então, para mim, isso aí foi, no limite, o que me fez querer sair. Tinha a questão da tese que estava em aberto, minha mãe recorrentemente me pedia, pô, sai do banco, vai fazer sua tese, não sei o quê. E aquilo ficava até um dia eu falei, pô, mamãe tinha razão. Aí fui lá, fiz lá a minha tese 3, 4 meses, e aí fui contactado justamente pelo meu ex-chefe na época Santander, para montar um family office, que originalmente até a cabeça era ser meio que um asset, né, uma gestão de longo prazo para famílias. Eu achei a proposta interessante, principalmente pela questão de uma coisa independente, na época tinha muito pouco, né, estamos falando de 2001, e aí eu embarquei nessa e eu sei o responsável pela parte de renda variável, coisa que eu fiz pelo primeiro ano. E aí eles me convidaram, vamos fazer, a gente quer que você vá para fazer a parte offshore, da locação, porque a gente quer ter independência plena, não quer ter produto próprio, etc, etc. Não é questão de certo ou errado, quer dizer, certamente eles estavam porque isso acabou se mostrando um sucesso da estratégia de crescimento, né? Mas eu sou gestor, né? E fiquei lá 2 anos fazendo offshore, também tive alguns aprendizados, né? Talvez o principal que eu falo quando eu converso com o meu ex-sócio foi o legado de ter vetado o Madoff, quando ele era os fundos que eram distribuídos lá, o FEF, eram os principais fundos, eram os melhores fundos do ponto de vista quantitativo, né? Baixa volatilidade, retorno constante. E eu fiz 3, 4 visitas lá e não me convenceu, como eu não me considerava burro. Foi o maior skill da história. Eu não sabia o que era, eu sabia que tinha alguma coisa que não fechava. Não estava cheirando bem. Cada vez que eu ia na reunião me vinha uma história diferente, strike, split, conversion, nomes bonitos para explicar coisas que eram meio óbvias, né? Não tinha alavancagem, não tinha ação ilíquida, então eu falei, pô, deve ter um front running, alguma coisa aí que não parece uma prática tem uma citação honesta. Que é a marca do charlatão explicar um conceito simples de maneira complicada, né? Lá a gente tinha aí umas figuras bem esquisitas. Mas enfim,
E aí eu falei, bom, eu não me incomodo em deixar de ganhar dinheiro com aquilo que eu não entendo. Sim. Eu me incomodo em perder dinheiro com aquilo que eu não entendo, né? Ou que eu... Tem algo que realmente não está parecendo normal. Mas enfim, foi um período que eu tive contato com muitos gestores lá, principalmente da indústria de hedge fund, em Nova York, um pouco no Sudeste Asiático, mas em Nova York realmente é uma coisa que eu olhei aquilo e falei, isso combina com aquilo que eu penso de bolsa. Porque lá você vê empresas que estão há 100 anos fazendo. Sim. Né? Está bem estruturado toda a filosofia de investimento. Fundos que estão lá há 80 anos, aí você vê aquelas coisas icônicas, né? Eu olhei aquilo tudo e falei, putz, tem que fazer uma coisa igual no Brasil. E aí que veio a ideia da GTI, né? Eu saí da Turim e voltei para São Paulo, né? E passei tive uma passagem rápida pelo Pater, que basicamente a ideia era fazer esse mesmo projeto de renda variável, que a gente já tinha constituído um clube de investimento que deu origem ao nosso fundo, né? Na época do Pater, esse clube fez o CIT do fundo, então Pater Activer, que eu fiz o regulamento, que é o mesmo do GT Activer, né? Mudei só o nome, mas um regulamento padrão no fundo de ações, com a filosofia muito parecida também. E aí, quando a gente... Voltando para São Paulo, eu tive a proposta para ir para a mesa do BBA, tesouraria. Eu já estava, vamos dizer, 3 anos de family office. Falei, como eu posso uma primeira oportunidade de voltar para São Paulo, vamos dizer, de novo para um meio mais coração do mercado financeiro. O Itaú se mostrava uma instituição como eu via o Bozano quando eu trabalhei lá, né? E foi um período de 2 anos que também foi interessante, quer dizer, eu tive toda a questão dos compliance, o clube estava sujeito a 15 mil restrições, enfim, então fiquei bastante amarrado nessa gestão, né? Foi quando eu transferi o clube, que na época era gestão Unibanco, para a Mellon, para poder operar pelo Itaú, né? Sim. Todas as regras que existem. Você estava operando o seu clube dentro do... Na verdade, eu era tesouraria, isso foi para eu entrar foram várias reuniões. E você já tinha mais flexibilidade do que antes, que você sentia que você não estava... Na verdade, assim, a nossa filosofia, claro que você perde alguns graus de liberdade, porque basicamente veio um buy por esse período de 2 anos, foi um buy and hold com muito pouca movimentação. Felizmente, quando eu fui para lá, eu estava muito positivo com commodity, era uma carteira de aço, mineração, etc. Eu peguei aquele ponto de 2005, eu estava relativamente... Eu tinha a convicção que ele ia dobrar em 2 anos, né? Dobrou em 11 meses. Imagina. Sem fazer nada. Né? E a lista era muito restrita, então de fato no Itaú você tinha uma amarra. Tanto que quando eu saí, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi comprar a Brasil Telecom. Na época, né? Porque estava de graça, enfim, foi antes da Telemar. Não, antes da Telemar, né? Se juntar com ela e fazer aquele saque. Mas enfim, um banco grande, ele tem muitas operações em paralelo, consulta, então se qualquer empresa chegar lá para consultar uma debênture, lista restrita, então quer dizer, não significa que, não necessariamente, não tinha nada, né? Mas o fato é que só como exemplo, às vezes você tinha ações boas e você fica realmente amarrado, né? E nessa época eu pensei, bom, vou botar em prática, eu montar o meu fundo, finalmente, né? E aí eu fui procurado pelos meus ex-sócios que também sentiam falta naquela oportunidade de produtos com uma independência e com essa visão mais value-oriented, né, que depois a gente fala um pouquinho, de mais longo prazo. E aí surgiu o GTI. Originalmente agora eu estou em investimento, o GTI hoje é uma sigla, enfim, mas só a origem da sigla. E esse casamento, enfim, deu com a ideia dos sócios, vamos dizer, capitalistas, ainda que não precise de capital, né? É um serviço basicamente sim, com certeza. Pessoas, né? Eles foram saindo até que antes da eleição, até por uma decisão estratégica deles, eles saíram para ter independência plena mesmo, para evitar conflitos. E desde então a GTI é realmente um partnership só de sócios envolvidos, né? Bom, esse período da GTI começa em 2007, dia 30 de novembro, eu lembro bem porque foi o leilão da BMF, a bolsa travou. Então nós tivemos nosso primeiro problema operacional já no D0, porque eu não consegui comprar o primeiro aporte, né? Mas enfim, coisas do Brasil. E desde então a gente vem com exatamente a mesma filosofia, os mesmos parâmetros, nada mudou, exceto que a gente vem aprendendo, né? Quer dizer, o aprendizado a minimizar os erros. Acho que mais importante até do que os acertos é você conseguir minimizar os erros, né? A gente percebeu, principalmente nesse período que eu comentei um pouco antes da nossa gravação,
que foi o período mais ou menos entre 2011 e 12 até 15, né, quer dizer, esse final do primeiro mandato da Dilma e início do segundo, até porque a gente já viu que ela perderia essa segunda eleição, eu não estou falando do parte macro, né? A parte macro não tem como ter feito diferente, mas no bottom-up a gente insistiu em alguns erros, né? E eu vejo gente hoje insistindo em erros parecidos com aqueles que a gente insistia lá atrás, por exemplo, a B2W. A gente ficou muito... Eu estou dando exemplos, não, com certeza. Felizmente não eram perdas grandes, mas assim, tese de investimento que tinham alguns problemas, não entregavam aqueles resultados, ainda que, vamos dizer, o ambiente melhorava no sentido daquelas variáveis, né? Outra coisa era fertilizantes Eringer. A gente aceitou o cenário top-down perfeito, né? Quer dizer, o faturamento do setor explodiu, a agricultura foi a única área do Brasil que cresceu como se não houvesse crise, demanda por fertilizantes aumentou continuamente, a empresa entrou em RJ, né? E a gente, na verdade, até tomou a decisão de sair antes da pancada final, vamos dizer assim, ainda conseguimos ter uma... Mas a gente ganhou muito, a gente comprou muito barato, né? Isso é uma coisa que felizmente a gente sempre conseguiu uma boa compra. Ganhamos muito e devolvemos o que a gente ganhou. Então, quer dizer, esse tipo de erro a gente tem conseguido evitar já há alguns anos, né? Só como referência, né? Teve o caso da Brookfield, também um outro erro, uma posição de 6 da Brookfield incorporadora, né? Ela pertence ao asset lá fora, né? do canadense, e aí foi enfim, a gente tinha diversos sinais de que alguma coisa estava diferente da realidade, né? Quer dizer, aqueles reports todos que a empresa soltava pareciam já, apontavam indícios de fraude, de má-fé, etc. A gente talvez tenha sido um pouco ingênuo pela marca Brookfield, que era uma marca que a gente considerava super respeitada fora, enfim, a gente conversou com pessoas que conheciam e tinham falado super bem. E a gente não fez uma coisa que hoje, numa incorporadora, eu faria, que é visitar não 2, 3 obras, mas visitar praticamente tudo que tiver alguma relevância. Com certeza. Talvez se nós tivéssemos, e a gente teve essa ideia de fazer isso, mas aí infelizmente foi tarde demais. Em termos de... Você vai falar o nome, eles são REIT milionários nos Estados Unidos. Assim, o caso do Giroflex, eles fizeram o lançamento, reconheceram as vendas, fizeram um release com 100% de receita. Né? Como que pode se não tinha nem o certificado o registro de incorporação? Não, com certeza. E detalhe, aí o atraso, aquilo levou a uma multa que coincidentemente teve o release dessa multa que levou todo o resultado dessa operação, que era enorme, depois do anúncio do fechamento de capital. Sim. Ou seja, esvaziou o book velho também, que sempre é a forma de indenizar. Ou seja, a gente comprou na faixa de R$2. Chegamos a vender a 8, 9, mas a gente, enfim, depois voltou a comprar a 6. A gente acreditava. Aí teve um aumento de capital a 3, que a gente saiu de uma posição que era pequena de 3 para 6. A gente dobrou praticamente a posição. E o fechamento de capital foi a 1,60, alguma coisa assim. Só para vocês terem uma referência. Um ano depois, quer dizer, a empresa faz uma oferta primária de ações a 3 e recompra um ano depois a 1,60. Então, quer dizer, são aprendizados duros, no momento, obviamente, o pior possível, né? Porque outras empresas não estavam respondendo também pela crise já depois de muitos anos, né? Então, assim, ao longo desse período todo, né, a gente pode dizer com certa felicidade que a gente preservou os mesmos parâmetros, né? Tamanho de posição, limite, o tamanho da estratégia, a gente até reduziu em dólar, né? Quer dizer, quem tem mais de 40 anos certamente pensa sempre com a cabeça em dólar, porque é a moeda com certeza, estável. com certeza. E tipo, a gente tem tido alguma estabilidade desde 94, mas a gente já viu o dólar para 4, para 1,60, enfim, eu consigo ter... Da Brookfield, um estrangeiro comprou aqui, ele ia tomar na ele em dólar. Imagina. Foi o que aconteceu. É assim, o cara que comprou em dólar, o estrangeiro que seguiu a Brookfield no Brasil, no IPO, o IPO dela tinha sido a R$18, ou 16 ou 18, Com dólar a 2. com dólar lá embaixo, e o cara saiu com dólar quase 4. Não, minto, o dólar estava menos porque a Dilma segurou um pouco no final. Mas que seja, estava 2 e alto, e passou a menos de 10% do valor. Foi uma perda, assim, quase write-off, né? Bom, enfim, a gente
a estratégia como um todo, a gente só diminuiu a capacidade em termos de dólares, em real ficou a mesma, em torno de 500 milhões de reais, né? Então é o que a gente entende que dá para replicar, né, com esse tamanho. Hoje a gente tem mais ou menos 60% da capacidade utilizada. E isso para ter agilidade, para a gente agilidade é uma coisa, e aí talvez seja um pouco do meu DNA de tesouraria. Eu gosto de poder, se eu mudar de ideia, sair, se eu gostar de uma ideia, poder implementar rapidamente. A gente não gosta desse negócio de ficar 30 dias para sair de uma posição. Uma coisa é você sair por 30 dias, você quer lentamente, aquelas mais elipses, é diferente. Sim. Você está comprando aqui para 50 anos, 30 anos. Outra coisa é você entra numa ação líquida, de repente você vê se está refém lá, tem que levar 45 dias para sair. Não, com certeza. E às vezes você pega uma fraude no caminho. Quando um fundo vai crescendo, você acaba abrindo mão de certa parte da rentabilidade, mas a partir de um ponto. Isso exatamente. Spot aqui pra então, aí que tá, eu me recuso a abrir mão da rentabilidade. O que eu vejo é o seguinte, claro que os primeiros a adentrar aquela estratégia, porque é pequena, quando eu falo pequena, assim, eu vejo vários fundos com dezenas de bilhão. Então, quer dizer, um fundo de 500 milhões é uma estratégia relativamente pequena, né? Não é que é pequena. E outra coisa, o país ao longo do tempo cresce, então 500 milhões hoje não necessariamente vão ser 500 milhões daqui a 10 anos. Com certeza. Espero que vão ter IPOs, que as empresas vão crescer e talvez essa capacidade possa aumentar. O que eu vejo, que o correto, que pouca gente faz, é segmentar os fundos, né? Mas você vai pagar com 500 milhões? Não pretendo pagar com 500 milhões. Por quê? Porque justamente quando você não precisa é quando a gente vai ter mais demanda. E aí você fala, não quero receber dinheiro. Não, dá para fazer uma gestão boa com mais dinheiro. Só que você precisa começar a colocar restrições. Então o meu problema não é comprar Sabesp. Sabesp é uma empresa que vale mais de 20 bi, é líquido, eu consigo comprar, se eu tivesse 3 bi sob gestão, eu consigo comprar Sabesp. Então, meu problema é comprar uma Lucameg. Quando a gente comprou, ela valia 250 milhões de reais, o market cap. Então você imagina, uma Sonai. A Sonai é até uma empresa, vamos dizer, em torno de 2 bi de market cap, só que o float dela é muito pequeno e pela qualidade dos ativos e pelo visão, tanto fundos de visão de mais longo prazo. Para ir montar e para sair. Assim, hoje montar a Sonai é mais complicado, porque bons fundos têm posições grandes e o próprio controlador montou uma posição das ações. Então, até haveria um float para ter mais facilidade, mas o float real é menor, né? Tudo bem, você pode ter uma empresa ou duas, mas quando você começa a ter 7, 8 bi, 5 bi, tudo fica mais difícil, você montar posições. E mais, você montou, você não sai. E quando você entra ou sai, você forma o preço, né? Então assim, agora, o que nós vemos é que completou esse tamanho, a gente vai replicar a mesma filosofia, só que vai botar um hurdle que pode ser 2,5 bi ou 3 bi de market cap, quer dizer, a partir daí a gente consegue levantar mais um pouco. Né? Talvez mais 1 bi. Então assim, mas por que já não faz? Se tiver demanda, se chegar alguém e falar, tenho 300 milhões, preciso de mais liquidez, legal, a gente faz. Sem problema nenhum. Agora, por que eu vou abrir agora, por exemplo, enquanto ainda tem espaço na outra, né? Mas é uma coisa que pode acontecer em algum momento. O que a gente vê que, por exemplo, algumas casas às vezes são atropeladas, e também não é questão de juízo de valor, porque você também aumenta o seu time, enfim, você tem mais capilaridade para tomar a decisão de investimento. Mas o que a gente vê acontecendo com certa frequência é você fecha um produto, mas produtos análogos continuam abertos e concorrem com os mesmos ativos. O problema qual que é? É a concorrência para comprar os ativos com dificuldade, né, com liquidez. Claro. Então imagina que amanhã eu resolvo montar um fundo macro. Né? A gente traz um gestor de macro, junta com a nossa expertise de equity para fazer long and short, etc. Temos um fundo macro. De repente a gente encontra uma Locana. E o fundo macro, se a Loca é boa, todo mundo quer comprar a Locana. Só que, imagina que o fundo macro tenha 2 bi, que esses fundos macros são enormes, né? Tem muito mais dinheiro hoje em hedge fund do que em fundo de ações. Pronto, você já prejudicou a compra do fundo longo. Claro. Então eles vão estar competindo entre si para adquirir. Obviamente, se um dia vier a ter qualquer coisa nesse sentido, vai valer essa restrição. O 2 bi melhor, aqui não. Mas até quanto? Para precisar, antes de você começar, você precisa ter uma ideia do seu tamanho. Depende dos ativos que você vai trabalhar. É algo que vai mudando ao longo do tempo, né? É dinâmico. Então, mas, por exemplo, a gente... Quando você coloca restrições à sua estratégia, obviamente o resultado esperado deveria ser menor, não significa que vá ser, mas deveria ser menor
do que o resultado sem restrições. Não, sem restrição ele pode fazer tudo que o com restrição faz e coisas que o outro não faz. Então, se aquilo que você faz e que o outro dá restrito gera alfa, esse fundo tenderia a melhor. Se vê que esse aqui é pior, não necessariamente. Você pode errar, aquele alfa pode em algum momento ser negativo. Esse aqui pode ser mais líquido, então quer dizer, é um trade-off, é menos risco, menos arriscado. É interessante você trazer essa visão porque é meio contra-intuitivo. Às vezes as pessoas acham que o fundo simplesmente quer focar tamanho. Tamanho, mas quanto... assim, para você a rentabilidade. E a rentabilidade, quer dizer, fiel não só nós somos cotistas, mas a gente realmente tem essa visão de muito longo prazo, e você construir uma rentabilidade de longo prazo estelar, que é o que a gente busca, isso aí você não faz porque você subiu 100% no ano. Legal, tem ano que a gente sobe 100%, não é esse o ponto. Isso aí é quando você consegue recorrentemente ter um retorno de 20%, 30% ao ano na média. Isso aí é assim, os melhores fundos no mundo têm esse tipo de retorno. E dificilmente você consegue fazer isso por mais de 20 anos. Por exemplo, o caso mais clássico do Warren Buffett, que eu falo clássico não como fundo, mas como um grande alocador, quando ele era menor ele tinha mais facilidade. Depois que ele ficou gigantesco, né, e aí estamos falando de dezenas de bilhões, né, centenas de bilhões de dólares, não adianta ele achar uma coisa que vale 1 bi. Isso aí não muda. Não, isso é uma coisa que as pessoas elas não... Eu acho que elas nunca pararam para pensar, porque parece que sempre quanto mais dinheiro, isso aí melhor... só quem é realmente do ramo, quem trabalha com isso tem essa... Chega um momento que tu não consegue fazer aqueles bilhões rentabilizar como tu poderia rentabilizar alguns milhões. Você imagina, ele vai ter menos opções. Não se vê que ele não consiga, ele pode ser que ele tenha talento para isso, mas é tudo mais complicado. Você tem menos ativos. Claro, porque se ele encontrar um caso de uma empresa que vale 5 milhões e vai conseguir rentabilizar ela, dobrar de valor em pouco tempo, aqueles 10 milhões vão significar um percentual muito pequenininho desses vários isso milhões. Vai acontecer, e fora ele vai perder foco, né? Então certeza. se ele tiver um time maior, ele vai ter que deslocar a gente para olhar aqueles ativos. Sim. E outra coisa, ele acertou 10 pequenininhos, o que aquilo fez no fundo? Nada. Vai fazer se ele acertar uma Mbappé, ele com certeza. Né? Aquilo poderia fazer uma diferença. Só que é muito mais complexo, né? Você mudar uma empresa madura é diferente. Mas alguém comprar um Google hoje. Não, com certeza. Um Facebook hoje, né? É fácil você comprar, quer dizer, fácil. Você encontrar o Facebook quando ele é pequenininho e você desenvolver um Facebook é uma coisa. É uma coisa. Retorno estelar. O cara que compra o Facebook hoje pode até ter um bom retorno, mas não vai ser Não vai ser a mesma coisa. Então, você não tinha evidências, né? Você sabia que ele ia ter sucesso. Sabia, aliás, para um Facebook ter sucesso, quantos que morreram no caminho? Completamente. Centenas, né? E a gente vê que esses gestores de venture capital ou esses desenvolvedores de startups, eles continuam fazendo a mesma coisa. O cara vai, compra, desenvolve e vende. Já vai fazer outra, porque eles sabem fazer aquela etapa. Imagina que de repente ele que estava acostumado a trabalhar com dezenas de milhão, resolvesse pegar 1 bi. Já muda, porque muda totalmente. As startups que ele estava acostumado a olhar eram coisa de 10 milhões, então 1 bi ele vai ter que olhar de 100. Sim. Ele não vai conseguir olhar 100 startups de 10. Então, quer dizer, é uma coisa assim, meio óbvia se você para pensar, mas que, por exemplo, a dona de casa, o médico, o liberal, aquelas pessoas que são investidores que hoje estão começando a tomar contato com esse mundo de investimento, não vão parar para pensar isso porque é muito distante. Não, quer dizer, a pessoa vê lá, esse nome é bom, esse fundo é famoso, esse gestor é bom, não tem erro. Calma, ele é bom no longo prazo, precisa entender o momento que ele se encontra. Exatamente. É um negócio de pessoas. Exatamente. Quem Totalmente. fala que gestão quer burocratizar muito, os sistemas andam sozinhos, não é assim. Não. É que nem um médico. O cara pode informatizar o consultório dele, botar todos os aparelhos, né? Legal, vai facilitar o trabalho dele, talvez o dia que ele não esteja, alguém consiga pegar a ficha do paciente, fazer uma leitura melhor. Mas aquele médico lá, com aquela senioridade, a experiência que ele tem, completamente. É aquela pessoa, é um serviço. E uma coisa que eu tô falando, é muito questão também de gestor para gestor, tu tem aquele perfil, a pessoa, quando vai investir num fundo, se identificar com aquele gestor, que Exato, tem a filosofia qual que é, se o seu dele. objetivo está alinhado com aquele gestor. A gente aqui, obviamente, depois que as plataformas começaram, e a gente teve a felicidade aí de fazer algumas parcerias que trouxeram centenas aí de investidores, poucos milhares, né? Não são esses números aí que os principais têm, mas se não me engano são 2 ou 3 mil pessoas físicas, que para nós é um número já
super elevado em unidades, né, de pessoas, né, diferente, a gente estava acostumado a trabalhar com poucos clientes Sim. e conhecer todos. Hoje a gente até está pensando em estruturar uma maneira de se comunicar com esse público, para tentar passar realmente o que está fazendo, etc. Não de uma forma diária que gere um frenesi, que a gente acha que é maior do que a pessoa precise ter, mas pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 semanas, ou quando tiver alguma coisa relevante, para que a pessoa tenha uma noção do que está acontecendo. As cartas mensais, elas são super simples, a gente escreve numa linguagem que busca a acessibilidade mais ampla possível, né? E que a pessoa tem uma orientação, né, do que o gestor está vendo, horizonte, o que ele viu no mês passado, só para entender o que houve, né? Porque você vê, nossa, subiu tanto, caiu tanto, o que aconteceu? Aconteceu, né? claro. Olha, teve esse evento aqui que foi mais relevante, teve essa percepção de risco que mudou, teve lá fora um evento, então quer dizer, meio que Com certeza. tentar organizar, né, Uma coisa que é boa lembrar também é que quando você está investindo num fundo, você está comprando a qualidade da gestão das pessoas. Exatamente. E não a rentabilidade nos últimos 12 meses. Olha, isso Uma assim, vez que você sabe que a gestão é capacitada, faz muito mais sentido comprar o fundo quando ele está em queda do que quando ele está em alta. assim, não, uma coisa que eu acho mais um pouco nessa linha, né? O que acontece? Às vezes a pessoa comprou o fundo, a cota lá 2, aí bateu 3,5, a pessoa resgata, porque já subiu muito. Só uma coisa, o fundo é um portfólio de empresas. Quando você comprou aquelas empresas naquele momento. Você está vendendo, não necessariamente a mesma empresa. Quer dizer, se você acha que o gestor tem a capacidade de buscar replicar aquele tipo de retorno, com aquele tipo de risco, você está às vezes vendendo um negócio que não tem absolutamente nada a ver com o que você comprou. Carteira diferente. Exatamente. Então, você pode falar, eu tô negativo, e a gente às vezes fala com alguns investidores, fala, a bolsa subiu muito, fala, olha, no curto prazo você pode estar certo. No sentido que esticou, está tudo muito precificado, está mais difícil de encontrar ativo, é para isso que eu sou pago. Exatamente. Para buscar esses ativos e se não encontrar vai ter mais Faz caixa. trabalho. Né? Sempre tem coisa barata para comprar. Infelizmente sempre tem alguma coisa que está mal precificada porque teve um overshoot, uma avaliação errada. São vários setores, ainda que a bolsa seja, vamos dizer, carente de ativos, comparado com os Estados Unidos, por exemplo, sempre tem coisa interessante. E às vezes a pessoa, mas eu falo, bom, então vamos lá. Você tem o alfa e o beta, né? O alfa e o tal do beta, equaçãozinha, né? A função afim básica lá, né? O coeficiente linear e o angular. É o basicão da matemática. Basicão. O beta está ligado à bolsa, ao mercado, né? Os fundos, eles, obviamente, fundo de ação também gera beta, porque estou comprando em bolsa, a bolsa sobe, tem um beta em relação à bolsa. Mas o alfa, né? É um conceito que ficou meio vulgarizado, popularizado, né? Ele é o quanto que você busca gerar além daquela sua relação com o índice, né? Então, quer dizer, a gente gosta de gerar os dois, né? Quer dizer, um deles é uma geração quase que passiva, porque eu sou um fundo de ações, então como eu acredito vamos dizer, na rentabilidade de longo prazo de renda variável, aí vamos lá, CAPM, você tem a taxa sem risco, o prêmio equity, né? Quer dizer, qualquer empreendedor, quando vai começar o seu negócio, ele antevê um retorno maior do que o da renda fixa. Claro. Senão ele é um kamikaze, ele vai correr riscos, Exatamente. Vai ganhar menos, né, ou igual Exatamente. que ele tem, então ele tem que ter aquele alvo. É a mesma coisa, quer dizer, a combinação desse portfólio de empresas com esse retorno esperado maior do que o da renda fixa é o que faz o retorno esperado ex ante ser maior. A gente viu aí analistas renomados criticando, enfim, pega exemplo do Brasil, do Bovespa, enfim, eu não quero entrar nas polêmicas de mercado, mas a teoria é essa. Sim. Na prática você pode ter tudo. A Venezuela está há 20 anos, né, é verdade. indicando. Então se você pegar qualquer coisa de longo prazo na Venezuela hoje, você vai falar que foi melhor, sei lá, qualquer... Não sei se teve confisco na renda fixa ou hiperinflação como eu, mas se você tinha um título indexado à inflação e tributado só no ganho real, certamente foi o melhor investimento, Sim. porque o resto Com desapareceu. Né? Mas a gente, antes você não vai investir achando que o negócio Achando que não vai dar. vai desaparecer. Né? Tu investe em ação acreditando que no longo prazo vai ser melhor que a renda fixa. E que aquelas empresas Baseado. vão crescer, vão Exatamente. ganhar mercado, Investimento são é muito sobreviventes. fácil você estar na média, né? Você só indexar. Então, Exatamente. o trabalho do gestor Então, o nosso alvo, que é o que a gente vê como... E é um trabalho que a maior parte dos gestores, pelo que as estatísticas dizem, não tem conseguido. Por quê? Primeiro que você tem um custo de 2% ao ano, que é a taxa de administração. Então, o gestor começa com o Ibovespa menos 2%. Para brincar. Fora os outros custos menores, corretagem, Sim. enfim, todos os custos operacionais, Selic, auditoria, custos menores, mas enfim.
chega a quase 3%, né, o total, né, o 2%, né? Então, quer dizer, o gestor ele já começa com essa desvantagem, né? No passado, os bancos de varejo cobravam 4%, 5%. E ainda tem coisa. E vou dizer mais, eu já gerei fundo que a taxa chegou a 8%. Imagina. Enfim, claro, eu era júnior, não tinha nem gerência sobre isso, mas para mim isso é... Agora não tinha dono, porque era aquele antigo 157. Os incentivos tributários da década de 70, o pessoal, em vez de pagar imposto, comprava ações no fundo 157, era um incentivo, e aquilo se perdeu com o tempo, o cara morreu, os herdeiros não sabem que existia, e as taxas eram altíssimas, né? Então isso é uma coisa que era meio deprimente. Hoje acho que não devem mais ter essas aberrações, acho que a indústria, os bancos já ajustaram para baixo. Algumas pessoas questionam por que não vai tudo para zero, na renda fixa vai falar. Desconfie se alguém te oferecer um serviço sem cobrar. É verdade. Eu não faço. Eu não faço, porque, pô, senão, se eu achar que eu estou gerando algum valor... Exatamente. Né? Você lembra que a gente comentou antes da gravação? Quer dizer, qual que é a diferença da pessoa trabalhar com isso ou fazer uma gestão em casa? É essa, né? Se você for oferecer o seu trabalho... Sim. Se você não cobrar por ele, fica em casa, né? Claro, claro. Uma grande coisa, às vezes as pessoas elas acham que eu vou fazer a minha própria gestão da minha carteira, alguma coisa, e estudam 1 hora no dia aquele mercado. Olha, talvez tu tenha um bom resultado, mas... a pessoa tem talento, é possível, só que, de novo, ela está consumindo o tempo dela. É o que eu sempre falo, você gosta de fazer isso, se você gostar, vai fundo. Exatamente. É divertido, é desafiador, você tem que aprender a se conhecer, a sua aptidão e também o seu apetite para os investimentos. Agora, se a pessoa fala, pô, você vê o cara, ele é médico, mas está no 80% do tempo dele estudando bolsa. Fala, cara, ou você gosta... Não, pelo menos ele está estudando, que às vezes não está nem estudando não, se e gosta, já coloca o dinheiro agora, lá sem tem gente, pensar. A maior parte dos investidores que a gente vê, eles odeiam número, odeiam finança. O cara quer simplesmente pegar o dinheiro dele e ver aquilo aumentar porque ele quer comprar casa, quer viajar, Exatamente. quer pagar a escola do filho. Exatamente. Então, quer dizer, são coisas diferentes. Quando você vê alguém que tem essa vontade, eu nunca desestimulo. Né? Agora, às vezes você vê que realmente tem pessoas que vão pelo caminho errado. O cara está no bizu de mercado que viu na discussão ação tal e compra sem saber. O cara deixa o ego dele e achar que ele tem a competência, não gosta de falar Não sei nem se eu posso falar, é engraçado, porque às vezes outro dia eu estava fazendo fisioterapia e conversando com o fisioterapeuta, ele estava me comentando que ele tinha tomado, sei lá, tomei um ferro, eu não lembro mais se foi Vale ou Suzano. Daí eu perguntei, eu falei, pô, mas você comprou Bajer, né? O cara aquele estilo bem... Eu falei, pô, quando que você estudou isso? Porque o cara trabalha bastante. Ele falou, não, tem análise, eu olhei os gráficos. Tipo, quer dizer, olhou o gráfico, mas o gráfico eu falei, mas você sabe o que a empresa faz? Você sabe o que ela fatura? Não, isso é uma coisa de comentar aqui, porque tu é bem adepto do value investing, né? A gente olha valor. Eu não sou contra o gráfico, eu olho o gráfico o dia inteiro. Quer dizer, o gráfico está dizendo o que aconteceu, o que as pessoas estão vendo. Exato. Né? Onde a ligação já teve, você precisa entender um pouco os pontos onde os compradores novos entram, onde entra vendedor. Sim, com certeza. Os preços eles estão lá. Você está comprando os lucros que a empresa vai te entregar. Lógico. Uma louca, por exemplo, quando você tinha falado. A gente quando via, a gente tinha que ter um crescimento de lucro com base numa reestruturação que já estava acontecendo. Agora, chega uma hora que você fala, nesta relação reestruturada, para mim, eu prefiro estar em outro tipo de risco. Tem que saber também isso. Exatamente. Mas buy and hold para sempre. Tem empresa que depende. Claro. Mas, assim, tem empresa que você olha o setor e fala, pô, esse setor é um setor que tem coisas que eu acho que a barreira de entrada é relativamente pequena. Tanto que você vê que a JSL montou uma Movida. Sim. Em 3 anos já eu falo assim, é buy and hold, não buy and forget, né? Então, exato. Compra e segura, mas continua analisando e olhando. Está crescendo, está te pegando retorno, legal. Exatamente. Agora, a Locan é um exemplo interessante porque é uma empresa que basicamente fez tudo certo. Você pegou ela... A gente pegou ela para o pessoal ter uma ideia aí. 300 milhões de reais. E a gente saiu, ela já valia... Foi até um pouco mais com dividendo e tudo. E se eu tivesse continuado, eu ia ganhar mais um pouco, né? Mais 2 vezes, né? Se foi 7, tinha 14, né? A gente saiu 25, 26, ela está 40, então deu. Agora, se você pegar a Localiza, a Localiza consegue ser ainda mais cara. Agora, nesses múltiplos, eu já vejo outras coisas que a relação risco-retorno me... Você está pagando muito pelo futuro, pagar 7 vezes o book velho numa Localiza. Eu não olho só essas métricas, quer dizer, métrica, você tem que olhar todas, né? Quer dizer,
price to book ele te dá talvez uma sensibilidade do que seria o valor de reposição. E talvez quando você vê o caso da Movida, se você né? comparar com a Movida, as margens são muito semelhantes. Acho que só na revenda de seminovos a Movida Então, ela perde um pouco. Perde um pouco, mas é o tipo de coisa que ao longo do tempo pode ser que convige. Sim. Agora o mercado está crescendo, muito bom. E é preciso. Esse é o nosso foco. Agora a gente às vezes pode ter uma crise, por exemplo, aumenta a venda de carros novos, cai a venda de carros usados, de repente cai margem. Hoje na Locan isso não teria tanto impacto como teria quando a gente foi acionista. Sim. Teve época que um problema na venda dos seminovos ia provocar o lucro de 7, 8, 10 milhões no trimestre e virar 4. E não preciso te dizer, naquele ambiente era um caos. Né? Então assim, o timing e você conseguir, porque o importante é você sobreviver também, né? Claro. Isso é uma coisa que nós que somos mais value-oriented, a gente consegue tentar olhar além das nuvens, né? Então a gente consegue carregar posições por períodos muito longos mesmo. E a disciplina qual que é? É não insistir em teses erradas. Né? Isso é difícil. É um mix entre confiança e humildade, né? Acho que até um pouco mais até do que a humildade, porque assim, pessoalmente, eu não tenho nenhum problema em reconhecer um erro, eu estou preocupado realmente em rentabilizar o fundo. Reconhecer um erro e zerar com perda pequena é muito melhor do que não reconhecer e zerar com perda maior, ou que isso é não muito reconhecer importante. e não zerar. É a pior coisa que tem. Agora, é diferente, eu dei o exemplo outro dia no outro programa da Cielo, né? A Cielo a gente montou uma posição pequena de 3%, para nós é o mínimo, né? E a gente não gosta, e a pessoa, mas você gosta de Cielo? Não, não gosto de Cielo. Não é que eu não gosto da empresa, acho que a empresa é ótima em vários aspectos, é líder, etc. Mas é um setor que primeiro tem conhecimento da tecnologia envolvida que eu considero precário, né? Eu não sou programador, eu consigo ver novas formas de transação, de meio de pagamento, etc. Consigo entender que a Cielo, e acredito que a Cielo está bem posicionada para também acompanhar, porque se com toda essa geração de caixa eles não tiverem a liderança, né? No passado mostraram em algumas frentes que eles conseguem, né? Agora, a tese de investimento ela se ampara em várias questões. Uma delas é a velocidade do colapso do MDR, né? Então o mercado vai para zero. Daí você começa a dividir, né, em partes o ativo. Né? Você fala, mas tem a Catena, que é o emissor de cartões que ela tem 70%, que é um negócio que não tem nada a ver com a MDR. Isso aí gera aí 700 milhões por ano, né? 800 milhões por ano. A parte do resultado tem a amortização, então quer dizer, é uma questão contábil. Aí você fala, bom, mas tem os clientes grandes que já pagam MDR baixo. Aí a primeira coisa é reconhecer que, de fato, o adquirente, ele presta um serviço e tem um valor, né? Quer dizer, tem um custo de implementar, ele garante para o vendedor que aquele comprador tem capacidade de pagamento. Claro que se você tiver um pagamento ponta a ponta direto também funciona, mas as coisas são parceladas, você não quer carregar papel moeda, eventualmente, né? O cartão facilita porque centraliza todas as suas compras num dia. No Brasil ainda tem um universo enorme de pessoas que não passaram ainda nem pelo cheque, que estão no dinheiro vivo. O do cheque ainda talvez ainda vá para o cartão, o velhinho que está usando o cartão vai continuar usando, e por aí vai, quer dizer, faz parte, você tem um lag, né? E a Cielo a gente consegue doar a posição, né, que isso é uma coisa interessante que a gente considera, hoje está na faixa de 12% aluguel ano. Então, isso é muito de legal. novo, a gente não sabe quanto tempo vai ficar assim, e nossa tese, até confesso aqui, a gente está há 4, 5 meses, e a velocidade de queda do MDR foi maior do que a gente imaginava. A agressividade dos bancos, que também tem uma coisa uma coisa é você fazer o speech, outra coisa é o que vai ser na prática, né? Porque o Itaú fala que a rede vai zerar, aí você vai ler nas entrelinhas, é para os clientes do Itaú, que não sei o quê. Então não é imediato, né? Aqui a maquininha é de graça, aí você vai ver, não, é de graça desde que você opere tantos mil por mês, ou não sei o quê. Então, quer dizer, as coisas não são tal como parecem, né? E qual que é o nosso termômetro? A gente tem como termômetro 2 hoje, a Stone e a PagSeguro. As três são inseridas no mesmo mercado. O mercado está me dizendo, quer dizer, a média do mercado, a informação do mercado está me dizendo que, apesar do medo... É o capital dos Estados Unidos, né? Ambas, né? Nos Estados Unidos, mas o fato é o seguinte, quem compra esses ativos e precifica eles nesses níveis, né? Que é 6, 7, 8 vezes mais caro que a Cielo, né? Empresas que são menores, estão disputando o mercado da Cielo,
está tendo uma percepção da dinâmica desse mercado um pouco diferente das atuações da Cielo. Então, agora, e a Cielo é outra coisa, há 2, 3 anos atrás era queridinha. Valia 18 vezes lucro, 20 vezes lucro, 4 bi de lucro por ano, chegou a valer mais de 70 bi. A gente chegou a estar short em Cielo e ganhamos dinheiro short em Cielo, né? Vendemos cedo, recompramos cedo o nosso short. Mas é o que eu falo, o short é muito mais difícil que o longo. O short, quando você erra, você vai ficando mais errado, né? Ela vai subindo, vai vendendo. O longo, você vai errando, vai diminuindo. Então, isso, de certa forma, já é uma disciplina natural. Você só precisa se disciplinar, não ficar toda hora botando mais fichas. Não, com certeza. Entender aquela estratégia e seguir aquele modelo. Do preço médio. Você tem que ter claro, a gente nunca monta uma posição de uma vez. Sim. Eu começo com 3, 4, 5, quando é mais líquido é mais rápido, né? Mas a gente bota o pé, aí observa, de repente o preço começa a vir mais para o sentido, começa a fazer mais sentido, você aumenta um pouco. Então você tem que ter os seus parâmetros, né? É um pouco talvez da arte da gestão, ela está em você ter vamos dizer, esse bom senso, ou essa noção de ordem de grandeza, de tamanho, né? Como que um gestor ele quebra? Quando ele desrespeita parâmetros, né? Quer dizer, na alavancagem, né? Não preciso dizer, se você alavancar 3 vezes o seu patrimônio, você cai 33%. Qual o limite que vocês se alavancam? A gente é muito conservador. Primeiro, a gente é muito diferente da média dos fundos que usam alavancagem como padrão. A gente só vai estar acima de 100% comprado, que é o nosso mandato principal, provavelmente se tiver uma crise. É só quando tem sangue nas ruas mesmo, né? Aconteceu 2 vezes. 2008 e 2009 e no processo de impeachment da Dilma. Foram os 2 momentos. Ativamente a gente pode ir até 12%, ou seja, é relativamente pouco. É pouco. Não assim, tem tanto perigo. Eu falo, e outra coisa, o nosso passivo é 120, quer dizer, erramos, aí compramos, o 112 passivamente vira 120. Esse é o meu limite. Se vier 120, eu preciso começar. Por quê? Porque a alavancagem ela tem um efeito exponencial. Se você não tiver esse cuidado, né? Agora a gente está no mercado em normalidade, né? 2008 foi a única vez que a gente não viu uma normalidade. Já vimos outros momentos, mas 2008 foi um negócio que eu espero nunca mais ter que ver nada parecido. Né? É um dia. E 2007 também foi. 97 também foi assim, mas 2008 é diferente, porque 2008 o problema estava nos Estados Unidos. Sim. A gente abriu um dia com o bancão A quebrando, o bancão B vai quebrar, não tinha ninguém que escapava. E não preciso dizer que se quebrasse qualquer coisa... Claro! E assim, Uma dúvida, a gente sabe que cotistas que são aversos à volatilidade, às vezes em momentos assim, de crise, de pessimismo, eles começam a sacar e pode ser um desafio. Assim, a gente tem uma base, vamos dizer, muito pulverizada. E você vai educando também a sua base, né? A gente felizmente, enfim, eu não sei como que esses investidores, de forma geral, chegaram até a gente, se é só pelo retorno, se eles fazem um research no site, ver o histórico realmente longo, a questão do alinhamento, nós somos cotistas do fundo. Isso é muito interessante. Os sócios têm quantos? 40%. Imagina. 40% é recursos dos sócios, então, quer dizer, a gente tem um comprometimento muito grande, né? Familiares, amigos, quer dizer, não é uma coisa que, vamos por tudo ou nada, né? Não, com certeza. A gente vê aí na internet esses fanfarrões aí de empresas pequenas, que eu não sei nem o que fazem, mas eu vejo que vira e média, uns até anunciam em time de futebol, aí o cara some, eu não sei que essas bolhas, né? Pô, outro dia eu tava lendo eu não lembro o nome, levantou $100 milhões. Imagina. Aí você fala, gente, a gente tem menos do que isso, com 15 anos, 12 anos de GTI, né, mas com 25 anos de estrada. Olha um histórico, por exemplo, aqui tem um histórico comprovado. $100 milhões. E aí vários anos, né? É artista de televisão fazendo propaganda. Agora, o investidor ele tem que ser mais diligente, né? Ele tem que ter esse cuidado, né? Então a gente, assim, como a gente não tem esse marketing ostensivo, de forma que vem esse dinheiro que talvez não seja tão diligente, a gente tem tido uma base muito comportada, né? Não percebemos grande. Claro que quando você tem uma obrigação de um dinheiro um resgate um mês depois, essa pessoa não entendeu o que nós fazemos. Sim. Né? Exatamente. A gente fala que a GTI, nosso foco é o teu dinheiro da aposentadoria, de longo prazo, menos de 2 anos, sinceramente, acho muito curto prazo. compra ETF,
Você quer a bolsa, você quer um índice, né? Porque, assim, pode ser que a gente já teve períodos de 2 anos que a gente gerou um alfa gigantesco. Assim como tiveram períodos de 2 anos que a gente não gerou alfa, que foi até pior que o índice. Felizmente é raro. Você está comprando uma produção para você virar sócio de empresa, né? Tem o Warren Buffett fala, você não vai comprar uma fazenda porque você não vai chover daqui a 2 meses. Você vai comprar porque você não quer investir para 10 anos. E é isso que eu acho que... É a mesma coisa. É igual, e cota de fundo tem que ser igual. Por que você investe num fundo? Aqui no Brasil a gente é muito líquido, nosso fundo é 15 dias de liquidez, que foi o nosso perfil. O pessoal, por que você não faz, por que você não aumenta a tua carência? Eu falo, eu não aumento por uma questão simples. Todas as vezes que eu tive resgates, e tive resgates grandes, assim, de chegar a ter 100 milhões em um mês, eu não fiz o resgate senão nos últimos 3 dias. Sim. Por quê? Porque apesar de a gente trabalhar também com ações líquidos, em geral são de qualidade muito boa, é fácil vender naqueles percentuais, e tem a parte do fundo que também tem liquidez. Então, se eu vendesse muito antes, eu que sou cotista, vou estar vendendo porque o outro está resgatando. Então, quer dizer, eu tenho que ter esse cuidado, né? Imagina fazendo só uma simulação. Imagina que tem um fundo que tem a 100 e um cliente tem a 50, né? Metade do fundo. Aí esse cliente tem, imagina que eu tivesse 6 meses para atender o resgate, ou 1 mês, vai. Esse cliente resgata os 50 dele. Se eu vender hoje, significa que o fundo foi com só 50% comprado até o vencimento. E você que está no outro 50, você teve que vender sua proporção de ações porque alguém resgatou. Então, esse cuidado nós temos que ter. Com certeza. Eu não preciso te dizer que como a gente é cotista, esse cuidado é máximo. Se eu pudesse, eu faria tudo no call de fechamento do último dia. Ou quando eu acho melhor, tipo, às vezes eu tenho uma das ações, pô, ela bateu um preço que eu já estaria vendendo uma posição, eu posso já começar a vender essa posição. Você vai fazendo caixa, mas por quê? Porque essa ação eu já ia vender. Ela chegou no preço que eu estou vendendo. É diferente de eu vender linear e tudo. Agora, no último dia, nos últimos 2 dias, se for uma coisa muito maior, a gente vai fazendo, proporcionalmente, buscando não influenciar o preço. Aí, buscando não interferir no preço. A gente não quer interferir na formação de preço. Que é uma coisa que às vezes, enfim, fundos gigantescos, com resgates gigantescos, é quando você vê lá, pô, por que a ação está caindo? Porque o XPTO tinha 5% e foi para 1%. Em 3 dias. Na Cielo aconteceu muito isso. Toda a base mudou, esse juntou 3 dinossauros vendendo suas ações em 1, 2 dias, porque agora ficou pessimista. Enfim, eu não sei quem são os cotistas dessa turma, ou se isso é relevante no investimento que eles têm. Mas o maltrato que tem as posições, é assim, pra gente dói. Né? Não são posições... É difícil. Agora, gera oportunidade. Nós entramos justamente porque alguém deixou o preço. Não é que parece, ele não tem mentalidade. Não tem. E, cara, assim, eu passei por bancos e vi coisas assim que, de fato, às vezes tem um burocrata que está sentado e tá, o mandato dele é dar o Ibovespa mais ou menos meio, acabou, é isso. Ninguém quer, ele não está lá para... Ele não é estimulado a correr risco. Por quê? Porque se for 0,5% pior, a gerente da agência vai reclamar porque o fazendeiro que aplicou no call dela comprou, ele não pode, ele tem 1 bi no banco e vai tirar metade, enfim. Desalinhamentos, né? Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, primeiro de educar, a gente vai tentar aprimorar usando um pouco esse tipo de ferramenta. Por isso, quando vem pessoas como vocês aqui, a gente acha importante, porque vocês têm um público que eventualmente pode ser nosso cotista e é uma forma da gente passar um pouco do que nós fazemos. Facilita muito, porque uma das premissas para você ter um horizonte longo como investidor é você ter tranquilidade. E a transparência, você saber o que está sendo feito, é o que te permite poder dormir tranquilo. É diferente de você colocar o seu dinheiro e achar que você está numa caixa preta. E aí quando você vê o pânico gerado na televisão, nas notícias macro, etc., a pessoa já quer resgatar. Em geral, quando você realiza um investimento no momento inadequado, aquela perda, que às vezes era uma perda transitória, ela se transforma numa perda permanente. E essa é toda a diferença quando você pensa no horizonte de investimento de mais longo prazo, né? É você minimizar perdas permanentes, que às vezes acontece, existe uma empresa que realmente destrui o valor por algum motivo, e você conseguir potencializar aqueles investimentos dos quais você conseguiu ter uma visão de mais longo prazo. E como que você potencializa isso? Evitando justamente essas armadilhas que o curto prazo oferece. Todos os dias tem gente com todas as cabeças querendo comprar e vender todos os ativos, né? E às vezes o mercado, a liquidez do mercado, ela é um fator muito positivo.
porque ela te dá a possibilidade todo dia de comprar e de vender. Mas você tem que saber usar com sabedoria. Porque se você, no momento de desespero, né, onde a liquidez está oferecendo para o vendedor desesperado preços lá embaixo para que ele possa sair, né, você tem que aproveitar para comprar e não para se desesperar junto. Nesse momento que uma pessoa É lá que a gente pode arbitrar o tempo aí, né? Exatamente. Na pesca aparece dos... Isso aí faz toda a diferença justamente quando você calibra o teu retorno final daquele investimento. Porque o preço não importa. É óbvio que o preço importa. Você comprar 10% abaixo, aquilo vai te dar uma taxa de retorno no período maior. Obviamente, quanto mais longo o teu horizonte de investimento, menor o impacto daquela decisão. Mas, sem dúvida nenhuma, quando você compra um ativo num preço apropriado, né, para aquele retorno que você espera que ele vai oferir, aquilo já te dá uma segurança, uma margem de segurança muito maior. Você aceita, vamos dizer, quer dizer, o exemplo da Cielo, né, que a gente deu aqui. Se eu tivesse comprado Cielo a R$15, por mais que pudesse ter as convicções lá, eu estaria abalado, né? Com as 7, perdeu 50% num período curto. A gente comprou 8,30, pagou dividendo, estamos doando, então tá lá, com tudo de ruim que veio, que muito pior do que a gente tinha como premissa, estamos perdendo aí 5%, numa posição pequena. Então, aquilo não provoca reações que pudessem alterar a tua decisão de investimento. Isso é muito importante, né? Então, e provavelmente para o investidor vale o mesmo. Se ele bota no fundo A, B, C, ele experimenta volatilidades diferentes, ele tem que entender o que ele está comprando em cada um desses produtos. Qual que é o horizonte dele, qual que é a segurança que ele tem com aquele tipo de investidor, né, de gestor para aquele investimento dele. Se ele estiver tranquilo, ele vai ter volatilidade e podem ser oportunidades. Quer dizer, por que está volátil? O que o gestor está fazendo? Será que ele errou? Será que ele está desequilibrado? Será que, né? Se ele estiver confortável, o investimento num fundo deveria ser ainda mais a longo prazo. Né? Pegar os fundos vencedores da indústria. Se a gente olhar para a GTI, tem tudo que o investidor gosta de pedir. A transparência, A gente procura o alinhamento, porque afinal os sócios estão participando. E é o que a gente vende como comprovado de retorno. É o que a gente vende como o pessoal fala, por que GTI? Eu falo, olha, gestor bom tá cheio. Cheio de gestor muito bom para você conversa, gente que entende o que está fazendo, técnica, etc. Né? Agora, nem todo mundo tem alguns pontos que nós acreditamos que são importantes na nossa gestão. Né? Quer dizer, a transparência é fácil falar, mas tem fundo que a pessoa não sabe o que está fazendo. O gestor fala uma coisa, a posição está do outro sentido, enfim. Então, a transparência é uma. Né? O alinhamento, obviamente, se você está numa instituição maior, às vezes o que motiva aquela tomada de decisão não necessariamente é da pessoa que está sentada na cadeira de gestão. Eu falo porque eu já passei por essa situação e, maior ou menor grau, você tem que resistir a pressões diversas. Né? Então, essa questão do alinhamento e agilidade. Agilidade é uma coisa que é meio óbvia, né? Mas agilidade é uma coisa que não é só dependente da tua vontade. Você acha, vou tomar uma decisão rápida. Legal, mas se tiver 50 bi para gerir, não, exatamente. Por mais que você seja ágil, você vai perder um período razoável. Então, quer dizer, é uma qualidade, não necessariamente o ideal para o gestor, mas para o investidor, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que a gente acha que é uma estratégia que vocês escolheram, né? Essas três coisas eu coloco como diferenciais, porque obviamente a filosofia de longo prazo, legal, isso a gente acha que isso é um diferencial, mas isso tem vários que tem. Né? E você pode falar que você tem, a gente tem 12 anos de história comprovada, né? A do clube não entra, porque, enfim, no Brasil, não sei nem quais são os detalhes, mas é tanta chateação que eu prefiro nem perder tempo. Mas assim, a gente do clube, se pudesse usar o histórico do clube que foi incorporado ao fundo, ele chega desde 2003, são 2.000 e poucos % contra 300 e pouco da bolsa. Né? O alfa é muito parecido, tá? Isso é interessante, o alfa no período é muito parecido com o alfa desde então. Ele pega um bull market a mais. Então, assim, a gente acha que esses diferenciais, eles, para os investidores, eles vão ser o que também vai promover a diferença do retorno deles. Né? Quer dizer, o longo prazo é isso, que vai dar tranquilidade para falar, estou aqui junto com gente que tem essa visão. Agora, na questão macro, o país vai dar certo ou não, isso é outro ponto. Se por acaso, em algum momento, a gente achasse que o Brasil fosse virar a Venezuela, a gente vai procurar defender os investimentos. Né?
máximo que a gente chegou a botar de probabilidade para isso foi 10%. A mentalidade sócio entende a empresa, tá enxergando o que está acontecendo dentro dela. Eu me lembro assim, só para encerrar, fazendo uma situação prática, eu conversando com minha mulher no ápice da crise, ela desesperada, você tem tudo em bolsa, não é muito arriscado. Eu falava, olha, eu não tenho bolsa, eu tenho não sei quantos mil automóveis, eu tenho X% desses automóveis, a minha parte na Locan, é isso que a gente vê. Eu tenho tantos imóveis, lá na época tinha São Carlos, da São Carlos, locados, com uma taxa de aluguel mais ou menos nessa fase. Então, eu falo, aqui eu estou tranquilo, eu estaria preocupado se eu tivesse só título público. É verdade. Amanhã o governo vai lá e tem um descontrole fiscal gigantesco, começa a monetizar tudo, aí você entra no processo hiperinflacionário, os teus preços vão perder todo o valor, o teu título para inflação está indexado legal, mas você vai pagar 15% de imposto sobre capital gain, e a inflação é tributada, então se tiver 2.000% de inflação, você bota aí 300 de imposto, não preciso te dizer que comeu o teu principal, e por aí vai, né? Quer dizer, na capitalização. Então assim, quando a gente olha a bolsa, eu estou vendo ativo real. Tem empresa que é mais arriscada, então cabe ao gestor justamente aonde que eu estou mais tranquilo, qual o perfil de empresa nesse momento. É um pouco do top-down, né? Que se junta com o bottom-up. Né? Então, muito obrigada, André. Obrigado pela sua oportunidade, que vai ficar aqui. É uma oportunidade de aprendizado pra gente também, é muito bacana. E vou deixar aqui também, tem o site da GTI, o André também tá no Twitter, então para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais ele, dá uma olhada lá. No site da GTI também tem as cartas para o investidor, né? Então ele consegue ter um pouquinho mais, de acompanhar como é que tá aí a mentalidade que o André tá pensando. Então é isso aí, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Então, aqui a gente está com o André Gordon, que compartilha bastante a nossa mentalidade da Suba, comprando empresas com mentalidade de sócio, com foco no longo prazo, com base no Value Invest. E agradeço mais uma vez, André. Bom, eu queria que agradeço vocês aí pela oportunidade de poder apresentar um pouco da GTI, o tão estimado público, e que a gente sabe que hoje nas redes tem muitos investidores que procuram acesso à informação que no passado era muito mais complicado, né? Quando eu comecei não havia isso, então isso encurtou a distância. Sim.